Pessoal, devidamente ao vivo. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Por favor, me dê aquele feedback inicial aqui. Espero que... E aí, Ariana, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Me deem um feedback se meu vídeo tá bom, se meu áudio também está bom. Só pra gente fazer aí o nosso caminho, a nossa live terapia uma vez por semana. Pra gente vir bater um papo aqui, certo? A Marielle falou que tá tudo bem, então se ela está falando, está falado, certo? E aí, Ingrid, tudo bem? Boa noite. Valéria tá aí também. Vamos nós então, vamos nós. O caminho de hoje da nossa live terapia não tem muito mistério, mas ao mesmo tempo que não tem muito mistério, tem muitos erros que acabam acontecendo, que as pessoas acabam fazendo. O título tá aí, né? Começar pelo começo. Rafael, é óbvio. Concordo com você. É óbvio. Mas quantas são as pessoas que querem começar pelo final? Não tem a paciência para começar a empreitada do início, né? A Ingrid, que tá aí, né? A psicóloga, não sei se vocês conhecem, mas vale a pena conhecer o trabalho dela. Ela está grávida. E se a gente pensar na gravidez, a partir do momento que ela sabe que está grávida, imagina se ela já ficasse sempre vivendo só. Não quero saber desse processo aqui, do começo. Eu quero só ter a minha filha nos meus braços. Só isso. Ela tem que começar pelo começo. Ela tem que tomar os cuidados iniciais. E isso envolve questões materiais, né? Quarto do bebê, etc, etc, etc. Mas, de novo, voltando aqui. Se a gente não quer começar pelo começo, a gente não vai começar nada. A gente vai desistir de tudo. Então é muito necessário que qualquer coisa que a gente esteja tentando fazer, melhorar, a gente aprenda a começar pelo começo. Deixa eu só botar o tempo aqui da minha live para eu saber quanto tempo eu estou falando. Que a gente aprenda a começar pelo começo, pelo início. Então, por exemplo, Rafael, eu quero ler muito. Eu quero aprender aqui a ter um ritmo de leitura alto. Eu quero ter necessariamente ler 2, 3, 4, 5, 10 livros por mês. Legal, acho bacana esse teu desejo, acho bom. Mas vamos começar do início? Vamos começar do princípio. O princípio é você enxergando a sua condição atual. Qual é a sua condição atual? Ah, Rafael, eu não leio nada. Eu não leio, né? Tá, então vamos lá. Você não lê nada, então pegue um livro. Ah, vou pegar um livro, vou pegar esse aqui. Ah, Rafael, já escolhi um livro. Escolhi um livro e o livro vai ser esse aqui. Peguei esse aqui porque eu acho que isso combina comigo. Aí a pessoa olha o livro que ela quer pegar. O primeiro livro que ela pega para ler tem 700 páginas. Será que isso é começar do início? Será que isso não é querer já começar em leituras mais pesadas, maiores, que vai mais atrapalhar, que vai mais contribuir para um certo desânimo? Ah, não, então calma aí, Rafael, eu vou começar por esse aqui. Que tal? Pô, Rafael Cifuentes, um autor claro de entender, livrinho de 70 páginas. É um bom começo. Nós temos que começar bem, bem, meus amigos. Muitas pessoas perdem, né, querem, né, ter constância e perdem a constância porque começam mal. Então, vamos aqui traçar alguns inimigos do começo, do bom começo.
tá? Um é a ignorância, certo? O primeiro é a ignorância. Ignorância do quê? Ignorância de mim mesmo. Eu ignoro as minhas limitações. E aí eu vou lá e quebro a cara. Pegando a ideia do livro, que eu falei pra vocês, né? Ah, vamos ler o livro, então já vou pegar aqui. Já escolhi um aqui, hein? 700 páginas, em espanhol, porque eu quero já ler assim. Mas não tem nem hábito de leitura, não tem nada em relação à leitura. Então, ignorância em relação a si, sobre a condição atual. Depois tem a vaidade, né? Eu não vou começar do início, porque pô, não tem ninguém no início, né? Então já vou começar aqui mostrando para as pessoas que eu sei muito. Sabe onde acontece muito erro nesse sentido? Para quem vai para academia. O cara vai para academia, ele nunca foi para academia. Em vez de ele começar do início e fazer as coisas com o peso certo, que talvez não é o peso que ele gostaria de levantar, mas não. Não, tô aqui, pô, um monte de cara aqui. Deixa eu levantar o meu peso aqui. Aí levanta um peso que é muito maior do que o necessário naquele momento, justamente por não começar direito, não começar pelo começo. Faz o movimento errado, porque o peso está muito grande, se lesiona. Mas o que estava ali? A vaidade, né? Pô, tô aqui, o pessoal tem que ver. Não posso levantar um pezinho de 3 quilos aqui, tem que levantar um de 12. E se ele levantasse o de 3 quilos no começo, daria justamente a sustentação para levantar o de 12 no futuro, o de 15, o de 20, enfim. Certo? Então temos essa, né? Exatamente, falei, trava se não acabar se lesionando, que seria vai ser um grande problema que vai impedir ele de treinar. Então temos essa ignorância de si, que seria um problema. Eu não conheço as minhas limitações atuais e eu preciso respeitar as minhas limitações atuais para superá-las. Esse é um ponto importante, meus amigos. Não é um comodismo. O comodismo, eu fico cômodo aqui, onde eu estou. Eu conheço as minhas limitações. Então, eu vou fazendo do início para aí sim, ir superando, certo? Então temos a ignorância, temos essa vaidade, que quer mostrar para as outras pessoas essa dimensão, certo? Que obviamente seria um grave problema, certo? O ponto 2 seria esse. O ponto 3, que atrapalha o começar pelo começo, é a necessidade de urgente, né? Eu quero agora. É o famoso imediatismo, né? Que a gente conhece. Eu quero agora, tem que ser agora. Então, se eu quero agora, eu não quero iniciar. Porque tudo que muito vale na nossa vida, é claro que vocês vão completar a frase, né? Muito custa, né? Mas tudo que muito vale precisa fazer um caminho de começo, meio e fim. E eu preciso respeitar isso, certo? Então, se eu tenho uma ignorância de mim, das minhas condições atuais, se eu quero ser levado, se eu sou levado pela vaidade, e se eu quero uma dinâmica imediata de conquista, eu não começo pelo começo. Eu nem sequer começo direito, podemos dizer assim. Então, se queremos uma constância, é necessário começar do começo. Então, não tenho hábito de leitura, pegue uma leitura mais leve. Comece por uma leitura mais leve. Outro problema que atrapalha, né, o quarto problema que atrapalha você a começar pelo começo: comparação. Você está se comparando com os outros. Ah, mas o fulano, olha como é que o fulano lê demais e tal, e tudo mais, e eu não consigo. Claro que você não consegue, você não tem esse ritmo, cara. E isso é com tudo na vida. Então, por isso, que eu lembre, é o Peterson que fala isso. Quem leu aqui pode me corrigir, né, o Jordan Peterson. Ele fala que a gente tem que se comparar com aquilo que nós fomos, né, antes. Tipo, quem sou eu um ano atrás e quem sou eu hoje? Tô melhor? Quem sou eu 6 meses atrás? Quem sou eu hoje? Eu tô melhor ou eu tô pior? Então, a gente deixar de se comparar é importante. Por quê? Como que eu deixo de me comparar? Na medida que eu
acerto aquele primeiro ponto. Eu deixo de ser ignorante da minha condição. Então, a Mônica falou assim, ó, tem muita dificuldade em ler. Pode ser algumas questões, pode ser o livro. Às vezes você está pegando um livro muito difícil se você não tem um hábito de ler. Então a ideia é pegar um livro mais fácil. Às vezes você quer botar muita... Ah, eu vou ler 20 páginas, deixa eu pegar esse livrinho aqui, né? E vou ler 20 páginas dele. E aí de repente, tipo, não. Pega o livrinho e lê 5 páginas. 5 páginas dele. 5 páginas. Vou ler 5 páginas. Ah, Rafael, 5 páginas tá pesado para mim. Então vou ler. Então leia uma página. Uma página por dia. Mas que seja religiosamente feito. Ah, Rafael, mas pô, quem lê uma página por dia? Não me interessa. O que interessa é você começar pelo começo. Que essa página em breve vai virar 2, vai virar 3, vai virar 4, vai virar 5, vai virar 10, vai virar 20, vai virar 50, vai virar 100. Entende? Comece pelo começo. Esse é o grande ponto. Como eu dei o exemplo da academia, você não vai chegar na academia e vai correr 10 quilômetros em 30 minutos. Vai fazer um treino monstruoso. Entende? Comece pelo começo. Ah, mas o começo não é o que eu quero. Não, o começo não é mesmo, tá tudo bem. O começo não é o que a gente quer. A gente quer o final. E querer o final ordenadamente é começar pelo começo. Querer o final sem começar pelo começo é querer o final de modo desordenado. E vocês sabem quanto tempo eu falo aqui dessa dinâmica de ordenamento pessoal. Então, se vocês querem um fim ordenado, tem que começar pelo começo. Senão, não vai dar certo. Senão, vocês vão desistir. E a pior coisa que tem, meus amigos, é alguém desistir daquilo que tanto queria. E não porque as circunstâncias da vida nos impediram, mas porque você desistiu. Você não quer. Mas no fundo você quer. Mas você está decepcionado. Porque você não está conseguindo realizar. Porque você começou mal. Então, é muito importante que vocês possam olhar para o dia a dia de vocês. E falar assim, será que eu comecei pelo começo? Ou melhor, o que eu posso começar hoje? Justamente pelo começo. Isso é fundamental. Ah, eu tenho que estar mais próximo de tal pessoa. Então começa pelo começo. Dá bom dia para ele, dá boa tarde para ele, dá boa noite para ele. Não dá pra gente pensar em grandes histórias sem iniciar uma história. Entende? E aqui está o ponto. Grandes histórias começam pelo começo. Esse é um ponto fundamental. Ó, a Ingrid colocou aí, ó. Começar pelo começo e trabalhar a esperança para que as dificuldades não travem logo no início. Exatamente. Sabe uma coisa que atrapalha o seu começar pelo começo? A empolgação inicial. Eu vou falar sobre isso provavelmente na live terapia 5. Você está muito empolgado. Aí você enche de coisa. 2 dias depois, você abandonou. Então, esse começar pelo começo é como se a gente estivesse fazendo fogo com o gravetinho, sabe? A gente fica ali. É o começo, entende? A gente não tem um lança-chamas. A gente não tem ainda, né, álcool. A gente está ali. Tentando, tentando, tentando. E é nesse tentar que é feito através dessa esperança. Dessa esperança de, calma aí, eu quero alcançar algo grande. Só que esse algo grande começa aqui, pequeno. Entende? Ó, a Crislane botou aqui, ó, acabo desistindo porque já quero ver o resultado no início. Agora entendi a chave de ignição. Exatamente. O resultado não é no início. Ó, a Ruth botou assim, ó, comecei lendo poesias, depois já estava lendo outros livros. É isso, meus amigos. É isso.
Começa lendo poesia. Ah, mas imagina se a pessoa fala assim, ah, tô lendo poesia, mas eu queria ler um livro, né? Aí ela desiste. Ela não lê nem poesia e nem lê o livro. Então, como eu falei, né? Esse fazer fogo de modo simples é o início que a gente precisa fazer. E a esperança vai estar envolvida dentro dessa dinâmica. Porque eu não vou viver só no início. Entende? Então, começar pelo começo é começar bem e automaticamente honrar aquilo que a gente quer. Entende? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Certo? Ó, a Dani aí, Dani, eu tenho que te responder no WhatsApp. Eu vou tentar fazer isso amanhã, mas no final de semana não passa. A Dani falou, ó, o caminho se faz caminhando. A gente precisa entender que a nossa história é feita caminhando. Entende? Eu não sei quais serão os desafios da sua vida. Inclusive, eu nem sei quais serão os desafios da minha vida. Eu sei os desafios que eu tenho hoje. Mas, e daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Eu não sei. Mas eu tenho que ir caminhando dentro da minha história. Eu tenho que caminhar. E tem coisas que eu tenho que começar do começo. Que de repente ainda não comecei. Certo? Então a gente precisa olhar para a nossa vida e começar do início. Ó, Ana Clara colocou ali, né? Caso não tenha sido sucesso na primeira tentativa de começar pelo começo, existe o recomeço. Olha aí que coisa bacana. Não tinha pensado nessa excelente frase, né? Se falhou no começar pelo começo, a possibilidade do recomeço. E aí vem uma coisa importante, Ana Clara, que eu tenho um podcast sobre isso, inclusive. Eu que agradeço, Dani. Eu tenho um podcast sobre isso. Só recomeça quem está vivo. Então, o recomeço é uma oportunidade de todos que estão vivos. Então, se a gente tentou, deu alguma coisa errada, olha que bom, a gente pode recomeçar. Porque a gente está vivo. Estar vivo e valorizar a vida é saber recomeçar, é amar o recomeço. O ponto total aqui que a gente pode compreender em relação à vida humana, a vida humana é recomeço. Não tem outra. A vida humana é recomeçar. Não tem ninguém na história da humanidade bom, né? Que seja muito bom, um grande exemplo, que não tenha passado por um certo recomeço. Então, quem somos nós? Eu entendo que a gente tem uma geração muito ansiosa, né? Que não quer nada, não quer começar do início, que quer baixar um livro em PDF e não quer ler, né? Que fica só pegando frases soltas e usando a favor de si mesmo, no pior sentido da palavra. Mas o que a gente vai construir? O que vai marcar a gente? Entende? Então a gente precisa se relacionar. Começar pelo começo é abrir um processo de relacionamento com a coisa que você quer conquistar. Quando eu não quero começar pelo começo, quando eu quero já o resultado, eu não abro uma relação. Eu abro uma anti-relação com a coisa. Porque eu vou tratar tudo de uma forma objetal. Comprei, é meu, acabou. Só que tem coisa que não dá pra fazer assim, né? Esse é o problema. Exato, Ana, exato. A vida é recomeço. A gente, ao acordar, tem claramente uma dinâmica. Quando a gente dorme e acorda de manhã, já entra, né? Essa dimensão meio de recomeço, né? O dia volta. Né? E aí? O que eu tenho que começar? Então é necessário olhar para esse início. Eu sempre falo aqui que nós devemos amar a jornada da nossa vida. E amar a jornada da nossa vida é amar o começo, o meio e o fim. Só que hoje é a live do começo. Então temos que amar o começo. Eu tenho que saber amar esse começo. E esse começo, de novo, só começa quem está vivo também. Então começa, se eu quero alcançar algo bom, se eu quero alcançar algo grande, eu sei o que eu quero na minha vida, eu sei que eu quero melhorar, eu sei que eu quero ser um bom profissional, eu quero ser um bom psicólogo, eu quero ser um bom isso, eu quero ser um bom aquilo. O que eu preciso fazer? Começar pelo início. Esse começar pelo início é quase como se aceitasse a realidade de forma humilde. Ok, eu não cheguei lá. Eu preciso
começar aqui, do ponto de partida. Sem isso, eu vou desistir. A grande maioria das pessoas que entram nessa dinâmica de inconstância é porque não querem o começo. E se você não quer o começo, como é que você quer o fim? Se você não quer o começo, como é que você quer o meio? Se você não quer o começo, como é que você quer ter a esperança? Como é que você quer fazer a esperança crescer se você não inicia? Entende? Se você quer ter coragem, como é que você não começa do início? Entende? Recomeços, meus amigos, como a Mônica colocou ali, recomeços, por mais que nós temos que amar o recomeço, só recomeça quem está vivo, mas recomeço não é fácil não, porque a gente se decepciona com a gente. A gente fala, putz, olha o erro que eu fiz, eu não esperava que eu poderia errar assim. Pô, tô parando na metade de novo. Ruim, né? Mas a gente vai ter que entender que recomeçar é estar acima dos sentimentos. Porque quem não recomeça é porque está sendo vencido, provavelmente por uma tristeza, que é uma tristeza que tem uma visão errada de si mesmo. Logo eu errei assim, ah não, custa muito levantar. Mas o ponto é, eu preciso estar acima da minha dinâmica sentimental para recomeçar. Rolar na lama, ficar ali se culpando ou culpando o próximo é algo muito mais fácil. Meus amigos, ser vitimista é mole. Você tira a responsabilidade de você. Mas ninguém recomeça por você. É aí que está o ponto. Ninguém recomeça. Só você pode recomeçar por você. Então é a hora de abraçar isso. Temos dificuldades em recomeçar, porque a gente deseja a verdade. Nós temos uma inclinação à verdade. E quando a gente cai no erro. E a gente tem um sentimento diante daquela queda, que é geralmente um sentimento ruim. Então, eu fico acima desse sentimento e volto a fazer. Faço um recomeço. Para recomeçar, tem que ficar acima dos sentimentos, necessariamente, meus amigos. E isso é fundamental, é tarefa fundamental. Então, começar pelo começo é estar alinhado, é estar ali conectado com a ideia de recomeçar. Porque várias vezes nós vamos ter que recomeçar do começo. Também tem isso. Eu posso estar avançado, mas dependendo do erro, eu tenho que voltar para o início. E ok. E vamos lá. Mas o sentimento não é muito bom. Claro que não, você errou, cara. Se você errou, o sentimento é ruim. Só que você vai estar acima dele. Nós não podemos, esse é um ponto importante, meus amigos, nós não podemos piorar as coisas. Aconteceu um erro. Eu vou ter que recomeçar. O que eu faço? Não pioro as coisas. Busco não piorar as coisas. Aqui está um ponto fundamental. Começo pelo começo. Se for necessário, faço o recomeço. Acima dos sentimentos fico para poder caminhar a minha jornada, amando os momentos da minha jornada. É só você conversar com alguém que já está mais avançado e pede para ele te contar a história, como é que foi lá no início. Ele pode até não querer voltar, e ok, né? Ele já passou pelo começo. Mas ele vai dar mais valor onde ele está agora, justamente porque ele trilhou o começo. E aí está um ponto fundamental. Meus amigos, se a gente quer chegar no cume, a gente não vai conseguir pular. A gente vai ter que começar pelo início. E alguém pode falar assim: ah, o início é bem o pé da montanha, né? Não é, não. O início não é o pé da montanha. Não é. O início é você arrumar a mochila. O início não é estar no pé da montanha.
O início é você começar a arrumar a tua mochila, com as coisas que você tem que levar necessariamente, deixando a casa arrumada e indo fazer a sua jornada. Aí, depois você vai subir. Mas no primeiro momento, o começo é a mochila. Então, vocês precisam olhar para a mochila de vocês e pensar assim: e aí? Eu arrumei minha mochila? Minha mochila está com as coisas que é necessário para minha jornada? Aí sim. Então, é necessário aceitar isso. Se não aceitar, a gente não vai subir muito, porque não vai estar preparado para os desafios. A jornada da vida não é fácil. Definitivamente não é, meus amigos. Definitivamente não é. Tem momentos pesados. Talvez o momento que a gente esteja vivendo é um momento leve, muita incerteza. Abre, fecha. Por que fecha? Quando que vai passar? Será que vai voltar ao normal? Não vai voltar nunca? E aí? E aí? Eu sou chamado a viver. Então eu preciso ter, dentro da minha dinâmica, dentro da minha vida, essa dimensão de começar pelo começo, de abraçar o início de grandes movimentos. Mas eu preciso fazer. Se eu não quiser iniciar, eu não vou terminar. E vou botar a culpa em alguém. Entende? Então esse é um ponto importante. Será que teremos um novo normal? A Isabelle pergunta aqui. O grande ponto é: você já iniciou o que precisa ser iniciado para enfrentar a vida com o novo normal ou sem o novo normal? A dinâmica do ordenamento pessoal continua, independente de como serão os tempos daqui para frente. Porque é ele que vai manter a gente em pé, firme, para enfrentar a vida, para enfrentar os desafios. E esse é um ponto fundamental. Certo? Ó, a Ingrid botou ali, ó, ela fala para os pacientes dela: monte sua bagagem de soluções na mochila aí da jornada. Exatamente. E a gente precisa iniciar. E o início começa justamente com essa bagagem, com a mochila, para que a gente enfrente a vida. Vamos ter todas as ferramentas para tudo? Não. Vamos ter que adaptar algumas? Vamos. Tem momentos que não vai dar para adaptar nenhuma, não tem o que fazer? Vai. Mas é a vida. Mas isso é o caminhar. E para a gente chegar nesses momentos, a gente precisa começar pelo começo. Enfim, meus amigos, levem isso para vocês. Nossa live terapia se encerra aqui. Muito obrigado pela companhia de todos. Vocês são muito bem-vindos aqui. Eu sei que tem gente nova, então vocês são muito bem-vindos. O pessoal das antigas, mais bem-vindos ainda. Enfim, vocês já são a galera quando tudo era mato por aqui, né? Eu agradeço a todo mundo. Vocês sabem onde me encontrar. E amanhã tem texto. De novo, amanhã tem um texto muito interessante, que é as coisas novas que são velhas. Então, enfim, leia o texto de amanhã, comente, compartilhe, enfim, estamos juntos. Beleza? É isso, pessoal. Obrigado a todo mundo aí. Mônica, Isabelle, Ingrid, Carla. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.